Tá bem, queridos? Bora para a palavra de Deus? Vamos lá? Pegue sua Bíblia e abra em 1 Coríntios capítulo 14. Eu quero começar a leitura, o embasamento dessa mensagem com a leitura dos primeiros 3 versos de 1 Coríntios 14, e depois nós vamos passar por alguns outros textos também, mas vamos começar por aí. 1 Coríntios 14, 1 a 3, diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Amém? Nós estamos nesse mês e hoje fazendo o encerramento desse tema Profetize. E nós já vimos tantas informações importantes, direções especiais de Deus para as nossas vidas dentro desse tema. Nós falamos sobre a profecia que produz vida e falamos lá sobre o Vale de Ossos Secos, nós falamos sobre o poder da profecia, nós identificamos uma série de situações importantes para as nossas vidas com relação a esse assunto que é ainda um tanto, nos nossos dias, discutido, e muitas coisas são erroneamente estabelecidas. A verdade é que nós precisamos da profecia, precisamos profetizar, e todo o respaldo bíblico nos conduz a isso. É insensatez negar a necessidade profética. E hoje eu quero falar com vocês sobre a dimensão do profético. A palavra dimensão, ela tem a ver com expansão, tem a ver com tamanho, mas ela também ocupa uma condição de ser aquele lugar que a gente entra. Então, quando a gente fala sobre céus, quando a gente fala sobre planetas, a gente fala sobre algumas dimensões. São lugares, né? É assim, que nem sempre são visíveis. Quando a gente era mais criança, a gente assistia aqueles filmes, tem uns que continuam assistindo e segue firme e forte nas sequências, mas entrou num portal, na outra dimensão. Quem for bastante crente pentecostal aqui, desde antigamente, deve ter lido a Quarta Dimensão do Paul Yong-Cho, né? Poderoso, estratégico, traz bastante informação legal para a gente. Mas, olhando para isso, eu quero falar sobre esse ambiente profético, a dimensão com a característica do ambiente profético. E a obra de Deus, o reino de Deus, é esse ambiente. Como nós poderíamos desprezar o ambiente profético quando nós vivemos debaixo de direções proféticas? Quando o que nós aguardamos na nossa realidade espiritual é um aguardo de cumprimento de coisas proféticas. Nós olhamos para os profetas do Antigo Testamento e eles nos direcionaram sobre questões que viriam a acontecer. O texto bíblico se encerra com um livro altamente profético, o livro de Apocalipse. Como nós poderíamos hoje negligenciar esse ambiente, negligenciar essa condição? Nós vivemos em um mundo em constante transformações. E diante dessas transformações, nós precisamos entender que o mover profético, o ambiente profético, vai buscando tudo que você já ouviu durante esse mês nas nossas ministrações. O poder da profecia, como você tem utilizado a palavra, como você tem se posicionado, a graça de Deus que é capaz de fazer com que um exército nasça de um vale de ossos secos.
Ok? Então vai buscando tudo isso para que a gente venha entrar nessa dimensão do profético e entender o que Deus está tratando conosco até agora. Então hoje, o mundo espera pessoas que estejam se movendo nessa dimensão. Nós entendemos que o ambiente profético, ele é aquele ambiente que vai tirar as pessoas do encantamento que elas estão vivendo. Religiosamente, os grandes debates que se trava sobre essa questão do profético, do poder, do mover de Deus, da glória de Deus, eles muitas vezes estão atribuindo, não, é tudo maluco, é tudo doido, olha o que eles fazem, olha o que acontece. E existe realmente muitos exageros. Existe muitas invencionices humanas para isso. Porque o ambiente profético pode muitas vezes ser confundido com as emoções. E nós precisamos tomar esse cuidado. Mas do que trata realmente o mover profético? O mover profético, ou verdadeiros profetas de Deus, são homens ou mulheres que, pela graça do próprio Senhor, recebem uma capacitação de decodificar o coração e a mente de Deus. É aquela pessoa que tem de Deus recebido uma condição de entender a vontade de Deus, de compreender o que Deus quer fazer nos seus determinados ambientes. Queridos, aqui entra para nós o primeiro aspecto prático. Nós não podemos, como igreja, nós não podemos, como quem está buscando servir a Deus, honrar a Deus, sermos pessoas que simplesmente, naquele velho hino do nosso irmão Zeca, nós não podemos viver no deixa a vida me levar, a vida leva eu. A nossa vida precisa ser intencional. E o que implica em termos uma vida intencional? Uma vida com propósito. E quem é que revela o propósito para as nossas vidas? É Deus. Logo, isso já nos envolve numa condição profética. Eu preciso ouvir Deus. Eu preciso saber qual é o plano e a vontade de Deus ao meu respeito. Então, minimamente, nós temos que ser profetas com relação a nós mesmos, tendo uma compreensão do que Deus, ou buscar essa compreensão do que Deus quer com as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele vai nos usar, e eu entendo que é isso que Deus está buscando em nós, porque Ele está nos colocando nessa agenda do profético, para que nós possamos discernir a vontade dEle, o plano dEle, para anunciar às pessoas, para declarar aos que estão perdidos. E nós não vamos alcançar vidas, por exemplo, num país secularizado, num continente secularizado, sem revelar o coração de Deus. Nós podemos falar das nossas mazelas, nós podemos falar das nossas tristezas, nós podemos falar das nossas conquistas, nós podemos falar dos nossos sucessos, mas o que as pessoas querem perceber, de fato, é uma palavra que tem poder, é uma palavra que tem autoridade. Vocês se lembram, lendo o Antigo Testamento, que aqueles homens revestidos de religiosidade eram incapazes de provocar transformações sociais. Eram incapazes de prover a manifestação efetiva da glória de Deus. Eram detentores da lei, eram detentores de conhecimento, falavam, explicavam, ensinavam, mas não atingiam as pessoas de fato. Quando isso ficou evidente? Quando Jesus começou a se manifestar com autoridade e poder. O verdadeiro profeta de Deus se movendo na sociedade, agora as pessoas olham para ele e diz: olha, ele fala como quem tem autoridade. Ele não é como os fariseus, escribas, mas ele fala como quem revela poder, como quem manifesta algo diferente. E é isso que Deus está buscando no nosso meio. Deus está buscando pessoas que possam estar num grau de intimidade tão maravilhoso com Ele, de forma com que Ele possa se manifestar através de mim e através de você. E o interessante é que essa manifestação, ela não é mirabolante. Essa manifestação, ela não é focada, muitas vezes, naquilo que a religião
pintou tantas vezes. Não é um falso movimento profético, é o verdadeiro movimento profético. E qual é o verdadeiro movimento profético? É aquele que quando você abrir a sua boca para falar algo, vai revelar o coração de Deus para as pessoas. Vai revelar os intentos de Deus para as pessoas. E Deus está nos convidando para sermos agentes ativos a esse chamado dele, a essa agenda dele, para que possamos tocar a nossa geração, para que possamos ser pessoas que se manifestem nessa geração, como vimos na semana passada, como filhos maduros. Uma igreja madura. Esse país, esse continente não espera mais uma igreja menina. A geração não espera a manifestação de mais enganadores, falsos profetas. As pessoas estão esperando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. E todo filho de Deus ocupa um caráter profético para o seu tempo. Nós não podemos negligenciar o profético por causa de bagunças que fizeram no passado. Nós não podemos negligenciar o profético por causa de falsos que se apresentaram diante de nós. Bora, queridos, eu tenho aqui nessa mão uma nota verdadeira de 100 euros. Não é mais reais, euros. E nessa eu tenho uma outra nota falsa. O fato de existir uma nota falsa invalida a verdadeira? De jeito nenhum. Então tome cuidado, porque às vezes com as coisas de Deus a gente faz isso. Ah, a igreja me feriu. Ah, o irmão me feriu. Ah, não sei quem me feriu. Ah, mas eu recebi uma falsa profecia. Ah, mas eu fui enganado. Oh. E aí? Agora você estraga todo o resto. Você fala, nunca mais eu acredito numa nota de 100 porque uma é falsa? Porque um dia você pegou uma falsa? Porque um dia te apresentaram algumas falsas? Não. Não. Nós usamos dizer assim, nota de 100 é tudo a mesma coisa. Tudo farinha do mesmo saco. Porque essa daqui era falsa, essa aqui também é, essa não é. Então, crente não é tudo farinha do mesmo saco. Igreja não é tudo farinha do mesmo saco. Pastor não é tudo farinha do mesmo saco. Ok? Amém. Existem os falsos e existem os verdadeiros. Verdadeiros e falsos aqui. Certo? Direita, verdadeiro. Esquerda, falso. Ok? Não. Sem politicagem, por favor. Sem politicagem. Fica só com a Bíblia. Por enquanto. Entende, meus irmãos? Então não invalide o que é real de Deus para as nossas vidas, o que é realmente sobrenatural, por causa de coisas que foram estabelecidas negativamente, falsamente. Não permita que isso aconteça. Então nós precisamos trazer de volta a nossa disposição de confiar que Deus quer nos levantar para este tempo, para a edificação da igreja, para a evangelização dos incrédulos. E para isso, como eu disse, talvez lá na primeira ou segunda ministração, nós vamos precisar de tudo que Deus tem para nos dar. E nós não podemos fazer a obra de Deus sem poder, sem autoridade, sem o mover profético. Nós não podemos fazer. Nós não podemos continuar fazendo a obra de Deus sem que o Senhor se manifeste, trazendo curas, sinais, prodígios, maravilhas. O próprio Jesus disse, eu sei que se não houver milagres, eles não crerão. Por isso a igreja, ela é guardiã do poder. Ela é guardiã da autoridade. E o que a palavra também nos diz? Jesus nos diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos ser uma igreja pautada na palavra e no poder de Deus. Nós precisamos andar em autoridade nessa terra, preenchidos da palavra de Deus, que ativa o poder sobre nossas vidas. Então não negligencie. Não negligencie. Quando nós pensamos sobre a dimensão
profética. Nós não podemos pensar como muitos estão fazendo, negligenciando e dizendo que ela não é para o nosso tempo. E eu quero dizer para você que a dimensão profética é para o nosso tempo, sim. E se no passado foi necessário manifestação profética, se os apóstolos precisaram de manifestação profética, nós, a igreja, precisamos muito mais. Os apóstolos do início da igreja, eles estavam com aquela esfera, eles estavam com aquela energia, eles estavam com aquele, talvez, não é a melhor palavra, mas aquele resíduo temporal de Jesus. Jesus acabou de passar aqui. Ele acabou de tocar com a gente, de falar com a gente, de mexer com a gente, de mudar nossas estruturas. Ele acabou de fazer isso. Nós estamos encharcados disso. Ok. E eles saíram para fazer uma obra. Eles saíram para anunciar um reino. Quando Jesus soprava sobre eles e os enchia de poder, quando Jesus disse para eles, ainda antes de ascender aos céus, ele diz: vocês vão receber poder. E aí vocês serão minhas testemunhas. Eles estavam debaixo dessa esfera. Consegue entender? Já foram para um... Vamos falar do nosso contexto. Já foi para um seminário, já foi para uma conferência, já foi para um ambiente. Nós já fomos, né, Diegão? E que você é encharcado de Deus ali. Você é tomado de Deus. E você sai daquele lugar, você carrega aquilo ali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. Você carrega aquilo daquele ambiente, aquele peso de glória, aquela unção, aquela graça. E sim, eu posso dizer sobre nós, a gente sai daqui e vai para cá assim, uau, glória a Deus, maravilha, olha o que Deus está fazendo, olha que bênção, olha como é bom, olha como é gostoso. Mas se amanhã a gente não vai nutrindo isso vai dando uma esfriadinha. Não significa que a gente vai entrar em pecado, vai fazer besteira, não é isso. Mas vai dando uma esfriadinha, não é, Ivani? Vai dando aquela... Por isso que a gente tem que ter constância com Deus. Estar aos pés do Senhor, buscando a presença, glorificando, adorando, tendo essa ânsia, essa expectativa. Deus vai fazer, vai acontecer. O que vai ser no próximo encontro? E qual é a próxima estratégia, Senhor? Qual é a próxima direção? O que nós fazemos agora? Qual é o próximo passo? E como vai ser, né, Felipe? Senhor, mas como é que o Senhor vai fazer esse negócio? Tem que sempre estar em movimento. Então o que eu estou dizendo para você é que se os primeiros apóstolos precisavam de poder, quem dirá nós? Porque nós estamos agora distantes daquela primeira unção. Entende? Vocês estão compreendendo? Conseguem entender o que eu estou dizendo? Agora, nós precisamos ser tomados por esse ambiente mais uma vez. É por isso que eu creio que a profecia de Joel é para os nossos dias. E acontecerá naqueles dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E não é uma profecia que se cumpre em Atos 2, meramente, ela começa lá. Lá é só o começo, há muito mais que isso. E nós estamos prestes a viver o tempo do maior avivamento nessa terra. Por quê, pastor? Porque densas trevas está cobrindo a terra. E aqueles que são de Deus vai ter que brilhar nessa geração. E para brilhar, tu vai ter que estar encharcado da presença de Deus, da glória de Deus, da direção de Deus. Revelação. Revelação. Não dá mais para a gente ficar vivendo a nossa vida. Não, eu faço aqui, eu pago as contas, eu resolvo, eu me viro nas minhas paradas, cada um no seu quadrado. Não, é tempo da unidade da igreja. É tempo da igreja estar em comunhão. É tempo da gente estar orando uns pelos outros. É tempo de interdependência e dependência total a Deus. Precisamos uns dos outros, queridos irmãos. Para o que Deus vai fazer. Porque o que Deus vai fazer, Ele não vai fazer sozinho. O propósito, Ele não vai fazer com uma pessoa sozinha. Ele vai usar a igreja dele. Esse é o plano desde sempre. Nós somos igreja. Você sozinho não é. Só juntos nós somos igreja. Então, queridos irmãos, a dimensão profética, ela é para o nosso tempo. Porque se não fosse, nós não teríamos baseado essa mensagem em um texto que está no Novo Testamento. Está no Novo Testamento. Mas, para além disso, nós vamos voltar a isso aqui. Eu quero registrar para vocês também o que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 4,
11 a 15. Veja aí a sua Bíblia. Efésios 4, versos 11 a 15. Quando o apóstolo Paulo está estabelecendo os padrões da igreja, quando o apóstolo Paulo está estabelecendo as diretrizes do que é ser igreja, ele vai dizer, e ele quem? Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Uau! Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui nós temos 5 ofícios estabelecidos, 5 funções estabelecidas para a igreja do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando subiu aos céus, vocês conhecem, já ouviram falar sobre dons do Espírito? Nós lemos capítulo 14 de Coríntios, o apóstolo Paulo está falando sobre dons do Espírito, mas você já tinha ouvido falar sobre dons de Cristo? Dons de Cristo, é o que nós estamos vendo exatamente aqui agora. Porque os dons de Coríntios 14, quem dá é o Espírito Santo. Mas o dom de Efésios 4:11, quem dá é Cristo. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quando esse texto diz, e ele designou, ou ele deu, está realmente dizendo que aqueles a quem o Senhor escolhe, e ele estabelece com essas condições de ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor ou um mestre, ele está dizendo que o Senhor Jesus, ele dá essas pessoas como presente para a igreja. Uau! O Senhor dá essas pessoas como presente para a igreja. Então, ser apóstolo, ser profeta, ser pastor, mestre, evangelista, não tem nada a ver com você. É uma graça de Deus que nem tem a ver com você. Quando você recebe essa graça de se mover em um dessas funções, ministérios, é Deus pegando você, te enchendo de algo dele e te entregando para a igreja. Portanto, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, quem é ele? Ele é um presente de Deus para a igreja. Então não dá para ter a ideia de estrelismo. Não dá para ter a ideia de eu sou o profeta das nações. Idiotice. Não dá para ter a ideia de que eu sou o apóstolo. Isso é tudo besteira, queridos irmãos. Porque quem exerce em função. Exerce em serviço, não em posição. Não é posição apostólica. Não é posição profética. É função. É trabalho. Diga para o seu irmão, é trabalho. É trabalho. Agora veja que ele vai dizer o seguinte, que Deus designou essas pessoas com o fim. O que é isso? Propósito. Objetivo. O objetivo é qual? Para que tem? E tem na igreja de Jesus? Porque ele estabeleceu. Está aqui nas regras da igreja. Um dos maiores tratados sobre a igreja é Efésios, o livro de Efésios. É um dos maiores e mais poderosos tratados para a igreja, que vai conduzir, que vai instruir a igreja em todos os aspectos. Desde o início da vida cristã até a batalha espiritual, finalizando no capítulo 6. No entanto, a palavra de Efésios 4, agora no verso 12, está dizendo que Deus levanta essas pessoas, Deus dá essas pessoas, incluindo os profetas, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, quem é um profeta? Quem é um apóstolo? Quem é um evangelista? Ele é um treinador. Ele treina. Ele recebe uma capacitação para treinar. Ele recebe uma capacitação para instruir. Ele recebe uma capacitação para direcionar. E por que muitas pessoas querem transgredir a função e ocupar posição? Porque
essas funções com características de treinador nunca irá trazer para nós mérito. Quem é o treinador no campo de futebol, no time de futebol? Quem é o treinador? Depende do time, ok. Mas quem é o treinador? É aquele que direciona, que indica, que vai, que mostra esse caminho, essa direção, faz aqui, você faz isso, você faz aquilo, é aqui. Ele intervém. Algumas vezes ele até tira alguns e bota no banco, tá tudo bem, tá tudo certo. Vai entendendo o processo. Mas, quando o time vence, quem é o único cara que não recebe medalha? Uau! Estão dispostos? Há uma multidão atrás de vocês, queridos irmãos. Há inúmeras pessoas, há discípulos atrás de vocês. Mas você precisa estar disposto a saber que a glória é do Senhor. E que você está trabalhando no maior bem de Deus, o seu corpo, a sua igreja. Então não queira ser o popstar. Não queira ser aquele que se projeta. Não, eu só quero fazer a vontade de Deus. Agora, aqui está a condição de pensarmos por que é que o ministério profético, também, incluindo os outros, ainda é para o nosso tempo. Porque também já estão querendo tirar isso. Não precisa de pastor, não. Nós vai viver nossa vida aqui, nós vai se reunindo. 3, 4, 5, 10 encontros vira bagunça. Vira bagunça. Todos nós aqui sabemos disso. Vira bagunça. Quando você não tem uma pessoa para liderar, para conduzir, para direcionar, quando não tem esse foco, vira bagunça. Eu não vi nenhum lugar que ainda deu certo esse papinho de desigrejados dizendo, não só se reúne lá e tá dando certo. É? Quero ver. Tá dando certo o quê? Só se tá um afagando o ego do outro, só se ninguém confronta ninguém. E líder, coach, o técnico do time de futebol é para que fala, não é, Rian? Ô, mano, vamos, corre, vai mais, dá mais de você tem potencial, bora. Ah, mas tô cansado, não quero saber, vamos que vamos. Ô, Rian, você pisou na bola aqui, senta, entra o outro agora. Meu Deus, não é assim? Agora, meus irmãos, por que o ministério profético e todos os outros é para o nosso tempo, sim? Porque ele só vai acabar quando ele for cumprido o propósito. E Deus deu essas pessoas com o fim de preparar os santos, até quando? Até que, verso 13, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Todo mundo já está aqui? Todo mundo já está aqui? Então diga aí, nós precisamos de profeta. Aleluia. Nós precisamos de pastores, nós precisamos de evangelistas, nós precisamos de mestres, aleluia. E você que vai pegar essa mensagem depois, a igreja do Senhor continua precisando de evangelistas, apóstolos, pastores, mestres, precisa. E sempre vai precisar. E por que você vai olhando aí como que o apóstolo Paulo vai cercando o processo e deixando clareza para nós. E agora, mais uma vez, antes ele falou para quê, que significa propósito, mas agora ele já fala abertamente. Ele vai dizer no verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Uau! Talvez você esteja aqui nessa noite e dizendo assim, pastor, essa mensagem é densa. Isso aí você tinha que estar pregando para outros pastores, para outros. Não, essa mensagem é para você. E o que Deus está dizendo para você? O propósito de você fazer parte da igreja, o propósito de você estar em um ambiente profético é para que você seja protegido. É para que você cresça com conhecimento de quem é Jesus para a sua vida. É isso que eu vim dizer aqui para vocês hoje. O plano de Deus é cuidar de você. O plano de Deus é te projetar. O plano de Deus é fazer você se desenvolver. E aí fica claro aqui no verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo
Aleluia. Precisamos dos ministérios. Precisamos ser igreja. Precisamos ter o Senhor como cabeça, mas precisamos ser corpo ajustado. Precisamos andar na linguagem de Deus. E a linguagem de Deus é a linguagem profética. Então o mover profético, ele não se encerrou com os profetas do Antigo Testamento. Ela não se encerrou com os primeiros apóstolos. A dimensão profética, ela precisa continuar sendo desenvolvida pela Igreja de Cristo, tanto com caráter de ministério, que são esses que nós acabamos de dizer, com os dons de Cristo, mas também com o caráter de dons espirituais, com os dons do Senhor, de acordo com Efésios 4:11, que nós lemos aqui agora. Assim como os outros ministérios, ela equipa o ministério profético, o ministério pastoral, o ministério evangelístico, ele equipa os santos, edifica o corpo de Cristo, até que haja maturidade, com o propósito de não sermos mais crianças, dominados por ventos de doutrinas e astúcias de homens que induzem ao erro, falsos profetas, mas que cresçamos em tudo. Diga para o seu irmão, tudo. Crescer em tudo. Cresça em tudo. É isso. Agora, com o caráter dos dons do Espírito, o ambiente profético ele vai promover edificação, encorajamento e consolação dos homens. E é o que nós vamos falar a seguir. Então, o ambiente profético, meus irmãos, ele não é apenas uma realidade, como ele também é altamente necessário para o nosso tempo. Não dá para abandonar isso. Se abandonar o movimento de Deus no nosso meio, se deixarmos de crer que Deus continua batizando, que Deus continua salvando, libertando, trazendo vida, trazendo autoridade, nós vamos ser uma igreja que não assusta o inferno. E eu sei, meus irmãos, que o diabo ele não tem medo de igreja barulhenta. Ele não tem medo de igreja barulhenta, tá bem? Porque não é barulho que resolve. Mas com toda certeza, ele treme da igreja que está envolvida no ambiente profético. Ela treme pela igreja, ele treme pela igreja que está recebendo diretrizes de Deus. Ele treme pela igreja que está ouvindo a voz do Senhor. Ele treme pela igreja que está desenvolvendo disciplinas espirituais. Está orando, está jejuando, está lendo a Bíblia, está vivendo em comunhão. É isso, queridos irmãos. E é essa igreja que nós devemos ser. Agora, para além da dimensão profética ser para o nosso tempo, nós entendemos que a dimensão profética ela é uma realidade altamente bíblica. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. E você vai ver ministérios proféticos, dons proféticos, direções proféticas. E a Bíblia encerra com um livro altamente profético para dizer, vocês vão ter que viver atentos a essas direções, atentos ao que está por vir. E isso inclui para nós uma dispensação profética, um entendimento profético, uma busca profética. O que isso quer dizer? O que significa, Senhor, me revela, me mostra, me direciona, me conduza, ouvir Deus. E muitos de nós, o Senhor está levando não apenas a viver nessa intimidade para ouvir Deus e ter diretrizes para a nossa jornada, mas também para conduzir outros, para direcionar outros. E eu entendo que aqui a maior parte, se não todos, estão envolvidos nisso, em sermos canais, em sermos respostas, em sermos aqueles aos quais Deus está levantando para atrair multidões nesse tempo de trevas. Mas você é luz. Então nós precisamos entender essa realidade bíblica. A dimensão profética é uma realidade bíblica. Então, com base nos ensinamentos do apóstolo Paulo, nós vamos compreender o seu empreendimento de direcionar ou redirecionar a igreja em Corinto ao uso correto da dimensão profética. Porque na igreja de Corinto estava acontecendo o quê? Bagunça. Diga para você, irmão, bagunça. E o movimento profético não é bagunça. O movimento profético é sério. E Deus, sim, Ele pode nos mover de tal forma que o nosso corpo fique eletrizado. Deus pode nos derrubar no chão. Deus pode, sim, nos fazer pular da alegria do Espírito Santo. Deus pode, sim, nos fazer deitar e receber uma direção, uma visão. Deus pode fazer. Deus pode fazer, não limite o poder de Deus.
Mas o que nós não podemos permitir é bagunça. O que nós não podemos permitir é meninice. Então, o ministério profético, ele te direciona a uma maturidade, para que quando você se utilize dos dons proféticos, você seja bem-sucedido. Você traga as respostas de Deus realmente. Então, queridos, abusos sempre existiram. Mas o falso não anula o verdadeiro. Amém? Guarde isso. O falso não anula o verdadeiro. E nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós falamos falso e verdadeiro, especificamente sobre a questão do ambiente profético, às vezes a gente pensa que o falso profeta é aquela pessoa que lê a mão, é aquela pessoa que lê as cartas, é aquela pessoa que faz profecias baseadas em instrumentalidades malignas. Mas não, a Bíblia vai nos mostrar que verdadeiros falsos profetas, eles estão no meio de nós. E por que eles são tratados como falsos? Porque eles profetizam baseado em interesses pessoais. Profetizam buscando aceitação das pessoas. Profetizam buscando se dar bem em alguma condição. Profetizam buscando serem pessoas bem-sucedidas até financeiramente. Então tome cuidado, porque nesse aspecto, porque são pessoas que estão no nosso meio, algumas vezes eles acertam a profecia. Algumas vezes eles acertam a profecia. Vigia. Diga para o seu irmão, vigia. Tá denso o assunto, né, irmãos? Tá denso, não é? Mas tome cuidado, porque quando a gente olha biblicamente, a gente vai entender isso. Se a gente olhar um dos grandes falsos profetas bíblicos, nós vamos nos deparar com quem? Balaão. E lá nós vamos entender que ele era alguém que parecia ser do arraial de Deus. E o interessante é que ele acerta as profecias. Mas o que o constituía como um falso profeta? Interesses egoístas, interesses pessoais. Agora, entenda uma coisa. Eu dei essa dica para vocês. Mas verdadeiros profetas, eles também podem errar. Principalmente quando eles estão começando. É por isso que o mover profético, na relação do falar realmente, nós precisamos ter sensibilidade a Deus. E temos que tomar muito cuidado com a emoção. Porque a música nos emociona. O estado que nós estamos pessoalmente dita muitas coisas a nós. O amor, o carinho pelo qual nutrimos por alguém pode muitas vezes nos enganar. Então o Tiago entrou hoje aqui no culto e ele entrou meio cabisbaixo, ele é sempre para cima, sempre alegre, sempre feliz, e eu amo o Tiago. E o Tiago, ele entra hoje triste, cabisbaixo, e eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Não, o Tiago não pode ser assim, Tiago. O Tiago não pode ficar desse jeito. Eu falo, ô Tiago, o que está acontecendo? Ah, não, tá tudo bem. Ô Tiago, mas eu estou sentindo que você está triste. E aí eu começo a verbalizar um monte de coisa emocional para ele. Olha, eu sinto que está acontecendo isso. E às vezes você até acerta. Mas cuidado com a emoção. Nós estamos falando sobre uma dimensão de conexão com o eterno. Conexão com o sobrenatural. E para isso tem que ter disciplina espiritual. Então não é qualquer pessoa assim, de qualquer jeito. Com exceção de quando Deus quer fazer assim. E Deus faz. Ele usa um bêbado no meio da rua para falar profeticamente contigo. Diga-se de passagem, Balaão ouviu a mula falando, viu o anjo e ainda contemplou a glória do Senhor no futuro. Meu Deus! E era um falso profeta. Meu Deus! Então tome cuidado. Que talvez você veja coisas espirituais. Talvez você sinta coisas espirituais. Mas o seu coração é quem vai te denunciar. O seu coração é quem vai revelar se você é falso ou verdadeiro.
E com isso eu também digo, tolere quando um verdadeiro, talvez se aprimorando no ministério, falar algo para você que não foi muito de acordo. E é por isso que eu sempre digo para vocês, como um treinador do movimento profético, quando você for se dirigir a alguém, tiver alguma impressão sobre alguém, não chega dizendo, eita, Fidelis, eis que eu te digo que eu vi, que eu estou sabendo, que eu estou entendendo, que Deus está me mostrando. Não, chega e fala, Fidelis, tive uma impressão, talvez o Senhor esteja querendo falar contigo sobre essa situação, tem alguma coisa a ver com você? Faz algum sentido? Entende? É assim que funciona. Mas às vezes a gente acha que nós estamos tão espiritual, que a gente já quer chegar metralhando. Para com isso. Vida com Deus é sintonia. Vida com Deus é internalização. Deixa eu perceber o que está acontecendo aqui. E é assim que tu tem que chegar no seu trabalho segunda-feira, amanhã, não sei se você vai trabalhar amanhã. É assim que tem que chegar no meio da sua família. Senhor, qual é o plano hoje aqui? Intencionalidade. Tu é profeta, tu é filho, tu é verdadeiro. Você está buscando viver para a glória de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Faz sentido? Assim nós vamos evitar os abusos. Assim nós vamos evitar as discrepâncias. Nós vamos, como igreja, ter tolerância. E vão dizer, sei, olha, Raquel, isso que você está me falando hoje não está fazendo muito sentido para mim. Mas está tudo bem. Vamos orar sobre isso? Porque pode ser para o meu futuro. Ou talvez você não entendeu bem. Vamos buscar discernimento de Deus sobre isso? Muitas pessoas me procuram. Muitos queridos irmãos, profetas. Pastor, sonhei contigo. Olha, porque nós já ensinamos eles lá no passado. Eu não sei se isso vai fazer sentido para o senhor, mas olha, eu entendi isso, isso e isso. Pô, filho, não sei, hoje para mim não está fazendo sentido, mas eu vou segurar. Eu vou segurar, não vou rejeitar. Eu vou tomar cuidado. E vou orar, continuo orando aí por mim. Glória a Deus, gratidão por ter compartilhado. É assim que funciona. Amor, tolerância, sabedoria. Por quê, pastor? Porque o ambiente profético e o desenvolvimento dos dons, ele começa a partir do amor. Capítulo 14 de Coríntios. Tratamento dos dons do Espírito. No capítulo 13, antes do apóstolo Paulo entrar no 14, ele nos encharca do que é realmente fazer a obra de Deus em amor. Vocês sabem disso, não é? E ele vai começar dizendo ainda que eu falo a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê os meus bens aos pobres e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. E aí ele vai dizer, o amor é, o amor é, o amor é, o amor é. Vocês conhecem isso? Aí agora ele entra no capítulo 14. Mas ele não entra no capítulo 14 porque Paulo não está escrevendo capítulos da Bíblia. Paulo está escrevendo uma carta. Então, antes de falar sobre o dom, ele está falando que é necessário exercitar amor antes de exercer dom, porque amor é a base da manifestação de todo dom. E então ele vai dizer para nós, siga o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, 14:1. Principalmente. Como que o apóstolo Paulo, a quem nós devotamos tanta lealdade, tanto reconhecimento, tanta autoridade, ele diz para nós, busque principalmente o dom da profecia. Aí em todas as outras coisas ele é top, ele é o cara, ele é o exegeta da Bíblia, ele é o sabe tudo, ele conhece. O Paulo estabeleceu toda a estrutura da igreja. Aí, não, mas profecia não. Paulo errou no capítulo 14, no verso 1. Está errado, não tem profecia. Profecia não existe mais, já foi para os outros, já acabou, já era.
Enganado está o povo seduzido pelo inferno no nosso tempo, que não tem mais capacidade de exercitar a sua fé para crer em toda a palavra de Deus. Então a dimensão profética, ela se estabelece no percurso do caminho do amor. O que é profetizar? É receber o coração de Deus a respeito de uma situação, a respeito de uma pessoa. E é isso que transforma. Não é apenas chegar dizendo... E saiba de uma coisa, toda profecia ela tem caráter corretivo. Ela não traz uma denúncia e não te mostra o caminho para a salvação disso. Toda profecia te traz uma denúncia e um caminho a ser seguido. É assim, leia a Bíblia, veja os profetas antigamente, veja o que está acontecendo nas escrituras do Novo Testamento. Então nós precisamos ser movidos por amor. Amor. Eu preciso querer sentir o coração de Deus a respeito das pessoas. Eu preciso querer sentir a direção de Deus a respeito das pessoas. Meu Pai, o que o Senhor quer com essa igreja? O que o Senhor quer com essas pessoas? A quem eu devo me direcionar por esses dias? Quem é que eu devo ter uma palavra específica? Há algo que o Senhor queira tratar com o coração de alguém de forma mais estratégica? Estão entendendo? É assim. É assim. Não é para estrelismo. Agora ele vai dizer no verso 3, mas quem profetiza ou faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. A dimensão profética, ela não serve para o estrelismo, mas para a edificação, para o crescimento. Profetizar não é para eu ser o bambambam, eu sou poderoso. Olha aqui, se o que eu estiver falando hoje aqui e não for Deus na minha vida, é besteira todas essas coisas. Meus irmãos, hoje eu sinto que Deus está tratando com as nossas vidas. Tem algo aqui que eu quero dizer para vocês. O Senhor está revelando o amor dele sobre nossas vidas. E o que eu vou dizer para você agora é verdade. Eu fiquei buscando, Senhor, qual é o cerne, o que o Senhor quer dizer para o seu povo. Porque essa é uma mensagem que parece densa. É uma mensagem que parece, não, a gente tinha que estar em outra dimensão para o Senhor pregar isso. Não! Não, tem um monte de gente que vai dizer, pastor, eu acho que você não devia pregar desse jeito. Eu acho que você não... Olha, o povo aqui, sabe como é? Queridos, eu tenho uma direção. Eu tenho um Senhor que cuida e zela da minha vida. Eu tenho vida com Ele para olhar para a palavra dEle, para dizer, Senhor, Tu me levantou nessa terra como um pastor do Senhor. Fala para mim o que o Senhor quer falar com a Tua igreja, a qual o Senhor está colocando debaixo do meu pastoreio. E eu não posso estar neste lugar sendo negligente. Eu não posso estar neste lugar sem entender minimamente o que o Senhor quer falar com a igreja a qual Ele está colocando no meu pastoreio. Então, eu não vim aqui pregar o que tu quer ouvir. Eu vim pregar aqui o que Deus quer falar comigo e contigo. E não é mamãozinho com açúcar, não. Sempre tenho dito isso, desde sempre. Não é melzinho na chupeta. Deus está falando com a gente desde sempre. É hora de crescer. É hora de avançar. Não é mais tempo de ficar com a mensagenzinha que coça nossas feridas, apaga o nosso ego. É hora de você crescer na Bíblia. É hora de você crescer no ministério. Crescer no dom de Deus sobre você. Essa é a hora. Agora nos versos 24 e 25. O apóstolo Paulo vai nos mostrar que a dimensão profética é capaz de convencer o descrente de sua condição pecaminosa, pois seus segredos são revelados, e isto impulsiona ao reconhecimento da presença de Deus. Uau! Então alguém vai pensar, não, pastor, mas, sabe, eu tenho um pouco de vergonha, sabe, de trazer um amigo, e vai que o senhor começa a profetizar aí, a pastora começa a profetizar, e não vai entender nada. Meu irmão, está amarrado em nome de Jesus, seu pensamento diabólico, porque é assim que o diabo quer que a gente pense. Onde o mover de Deus está acontecendo, ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Ele é o Senhor da igreja, a igreja é dele. Ele fala quando ele quer, do jeito que ele quer, com quem ele quiser, quando ele quiser.
E a palavra está dizendo aqui que se o ambiente for profético, o descrente entra e recebe convencimento. Porque quem convence quem é? Nós. A profecia é o Espírito Santo. Mas nesse caso, o dom é de quem? Do Espírito Santo. Quem é que está trabalhando? O Espírito Santo. Então ele disse, se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Uau! 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 Mas você pode escolher ser uma igreja morna. Tu pode escolher ser aquela igreja que... Olha como eles cantam lindo. Olha, vocês viram como eles têm equipamentos maravilhosos. Olha, mas você viu como... Olha, tá muito lindo. Olha só a estética. Olha o mármore do púlpito. Olha só. Olha os bancos, como são confortáveis. Mas não tem poder. Não tem poder. Olha, você viu o microfone agora que o pastor tem, agora de última geração? Mas perdeu a autoridade. Meu Deus. Faz sentido? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas aonde o mover de Deus está acontecendo, aonde a presença de Deus vem, meus irmãos, as pessoas também vêm e são convencidas. Então você precisa somente se encharcar também de Deus e deixar que as pessoas sejam encharcadas. É isso. E por fim, queridos, o apóstolo Paulo nos chama a buscar com dedicação profetizar, principalmente profetizar. Se tu está buscando dom, dependa do Espírito Santo, porque é Ele que dá, conforme Ele quer. Mas se você está buscando, e a palavra diz que nós podemos buscar, busque. Mas ele diz, busque principalmente profetizar. Meu Deus! Busque principalmente profetizar. E depois de dizer busque principalmente profetizar, ele vai lá para os Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 20, e ele vai dizer o seguinte, não tratem com desprezo as profecias. Não tratem com desprezo as profecias. Deus está cuidando de você, Fides. Está cuidando de você. Deus tem te atraído para esse movimento profético. Ele está te protegendo. Ele está te protegendo. E eu sei que coisas grandiosas estão acontecendo no seu interior. Eu sei que coisas maravilhosas estão acontecendo dentro de você. Porque você está se envolvendo no ambiente profético. O que te traz de novo aqui, Léo, não é uma vontade de estar aqui de novo. É a presença do Espírito. É a glória do Senhor. Você falou comigo um pouquinho ali na porta outro dia. Você foi em tantos outros lugares. Mas quem está te movendo é o ambiente profético. Quem está nos trazendo aqui? Quem está fazendo toda essa transformação na sua vida, Mirella? Quem que está fazendo? É o mover de Deus no nosso meio. Quem que está nos convencendo da justiça, do juízo, do pecado? É a graça, é a glória de Deus. É isso que nós precisamos ser para essa nação. Apenas um lugar onde Deus tenha prazer de se manifestar. E onde Ele se manifesta, o resto acontece. Onde há um lugar para Ele se manifestar, as coisas se desenvolvem, as coisas alcançam propósito, êxito. É isso. É isso. Nós por nós mesmos não estaríamos aqui, não viríamos aqui, não... Mas, sabe aquela música, né? Olha o que a sua glória fez comigo. E aí a gente entra naquele aspecto, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. É isso. Pode começar experimentando a glória. Pode começar experimentando. Mas depois de experimentar, se envolva com ela. Depois de se deixe ser absorvido. E não viva mais sem. Não viva mais sem. Esse é o ambiente profético. Por isso,
e por mais milhares de outras coisas, não é sensato e nem bíblico desprezar a profecia. Não é sensato querer um ambiente controlado por nós mesmos. Não é sensato ter uma atitude de menosprezo para com a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu fico pensando se naquele tempo que as pessoas chamam de lei, a nuvem da glória entrou no templo do Senhor e os sacerdotes não podiam mais ministrar, eles não podiam mais ficar em pé. Eu fico pensando o que será desse tempo da igreja, quando a glória do Senhor vir mais uma vez. Ah, meus irmãos, em poder, autoridade, em liberação do reino, em liberação de amor, aleluia. Naquele tempo havia uma liberação de juízo, a glória de Deus era uma liberação de juízo, da justiça divina, e aquele povo precisava se dobrar, aqueles homens, sacerdotes que eram purificados para estar ali, não podiam mais se levantar, tamanho era o peso da glória, acabou de Deus. Imagina agora o tempo de graça. Imagina agora o tempo da misericórdia do Senhor, que Ele está restaurando a noiva, levantando a noiva, fortalecendo a noiva, está curando para logo vir buscá-la. Você pode viver o melhor tempo do Evangelho de todas as gerações. Você pode viver o melhor tempo da igreja de todos os tempos. Mas você pode ficar dando desculpinhas esfarrapadas, se absorvendo de mundanismos, se absorvendo de historinhas, ao invés de ir para a presença. Vai para a presença e diz: Deus, me esclarece isso. Deus, me mostra isso. Deus, eu preciso saber disso. Deus, eu já fiz isso. Eu digo, algumas vezes já cheguei para Deus e disse: Senhor, eu acho que nesse processo aqui eu estou desconvertendo, eu preciso de ajuda. E eu já disse para vocês que um tempo eu estava muito, mas muito teólogo. Eu era muito equilibrado, teologicamente. Se não está na Bíblia, eu não acredito. Aí Deus me deu uma rasteira e falou: ei, o negócio sou eu ou é você? Eu disse: desse jeito é só o Senhor mesmo. Aí ele disse: seja bem-vindo de volta. Reconheceu e ele me mudou mais uma vez. Olha o que ele fez comigo. A dimensão profética. Ela é capaz de transformar o homem, revolucionar a sociedade, cumprir o propósito de Deus, como vimos na mensagem passada. Mas a dimensão profética, ela prepara os santos para o ministério e promove edificação, encorajamento e consolação para o corpo de Cristo. E para além disso, a dimensão profética, aleluia, libera o céu na terra. Produz resultados sobrenaturais. É isso que eu quero viver. É isso que essa geração tem que ver. Essa nação não vai ouvir a gente explicando o texto bíblico na sua... porque no grego, no hebraico, essa nação, esse continente não vai ouvir a gente dizendo não, porque segundo o Calvino, segundo o outro lá, e o outro lá, e o outro mais que tu gosta. Essas pessoas vão vir aqui para ouvir Jesus. Por isso a igreja precisa continuar pulsando o nome que está acima de todos os nomes. Declare Jesus, profetize Jesus, aleluia. E se nós estamos em busca de uma revolução espiritual na nossa geração, nós precisamos desenvolver e proteger a dimensão do profético. Por isso eu digo a você, profetize. Profetize. Fique de pé, por favor, e eu quero te convidar a se encharcar nessa noite. Eu quero te convidar a se posicionar e dizer: